Bem-vindos, amantes do autoconhecimento, ao nosso encontro semanal. Hoje nós vamos mergulhar em uma das filosofias mais antigas e profundas, o taoísmo. Pessoal, o taoísmo foi criado há mais de 2000 anos e foi fundado pelo sábio Lao Tse, autor do clássico Tao Te Ching, um texto que continua, a inspirar pessoas em busca de uma vida mais equilibrada e plena. E no centro, dessa filosofia está o conceito de Tao, que significa o caminho. Mas o que é esse Tao? Ele não é uma coisa ou um lugar, mas na verdade é uma força invisível que move o universo. É tipo o fluxo natural da vida. E o taoísmo nos ensina a viver em harmonia com esse fluxo. Um dos pilares do taoísmo é um conceito chamado de Wu Wei, traduzido como não ação ou agir sem esforço. Mas esse conceito, pessoal, ele não é sobre, por exemplo, ser passivo, é sobre aprender a agir em sintonia com as forças naturais da vida, sem resistir ou forçar resultados, E essa ideia é muito legal porque ela se conecta diretamente com o terceiro estágio, do nosso treinamento, a saída é para dentro. Então aqui a chave é a não resistência, a capacidade de nos entregarmos ao momento presente, deixando de lado aquela nossa necessidade de controle, e fluindo com o que a vida traz. Então nesse episódio, pessoal, vamos explorar os ensinamentos do taoísmo e como eles podem nos ajudar a alcançar esse estado de não resistência, onde o fazer surge de um lugar de serenidade, um lugar de paz interior e não de esforço e ansiedade. Então fica comigo aqui, vamos juntos aprender como o Tao pode inspirar a nossa jornada para uma vida mais fluida e alinhada com o nosso ser essencial. E como dizia Lao Tse, aqueles que fluem com a vida sabem que não precisam de outra força. Então, pessoal, agora vamos falar sobre 3 conceitos que Lao Tse nos deixou. O primeiro seria: deixe de lado seu desejo de apressar coisas. E ele dizia: aquele que se apressa não vai longe. Eu acho que todos nós, já tivemos aqueles momentos de estar no flow, onde as nossas ações acontecem quase que inconscientemente e o que estamos fazendo flui daí, sem atrito, ou, por exemplo, sem esforço consciente, como uma dança muito bem coreografada, No taoísmo, pessoal, esse paradoxo de estar em sincronia, sem nenhum esforço, é conhecido, como eu disse, não ação, estado de não ação. É uma ação sem esforço, ou um não fazer, porém, como eu disse, não é tanto sobre não fazer nada, tá? Mas é sobre se alinhar ou alinhar o nosso movimento com o fluxo maior da vida. Isso é o que significa estar no flow, em harmonia com o que estamos fazendo, em um estado de profunda concentração e fluxo, sem nenhum esforço ou, por exemplo, atrito, excessivo. Então, quando estamos nesse flow, o mundo ao nosso redor parece que ele desacelera. E nesse espaço é como se tornássemos um com o que estamos tentando fazer.
Então, por exemplo, sabe quando você tenta se forçar a dormir? Então, apesar das nossas melhores intenções, quanto mais tentamos nos forçar a um estado de relaxamento, né? Parece que mais difícil se torna. Então, ao invés disso, é muito mais fácil, né? Deixar ir, olhar para o relógio, né? Descobrir quantas horas você ainda pode dormir ou tentar ficar, vamos dizer assim, inconsciente pensando que você está dormindo não funciona, né? Isso é terrível. Então, simplesmente observar nossos pensamentos à medida que eles vêm e vão nos permite nos entregar e relaxar enquanto lentamente adormecemos. Então, pode-se praticar a não ação de várias maneiras. Mas uma das melhores maneiras é deixar de lado esse nosso desejo de apressar as coisas. Toda vez que queremos algo, né, muitas vezes queremos em um piscar de olhos, né, na hora. Então, vamos dizer que o seu objetivo é iniciar um novo negócio e alcançar a sua independência financeira. Você quer que o seu negócio decole na hora. Então há uma energia de impaciência que acaba alimentando as nossas mentes e nos impede de estar presente, né, no momento. Não importa quanto você tente, não há como o sucesso bater instantaneamente à sua porta. Há sempre um processo que é necessário, né, envolvido, que não pode ser apressado ou forçado. Se você quer ter sucesso, é seu dever liberar esses impulsos de imediatismo e deixar o tal fazer o seu trabalho, essa força, né, esse fluxo natural da vida não se aplica apenas aos nossos objetivos no campo profissional. Ele literalmente influencia todos os aspectos de nossas vidas. Se você quiser se tornar melhor em qualquer habilidade, sempre haverá uma série de etapas que você precisa e precisará realizar. As coisas mais preciosas não podem ser alcançadas por meio de atalhos. Claro, né, isso não significa que ao deixar ir passivamente tudo vai cair no seu colo, né? Pelo contrário, eu acredito que agir para alcançar alguma coisa é vital, mas isso não deve ser feito isoladamente, né? Suas ações precisam ser acompanhadas de um reconhecimento desse curso natural das coisas. Nada pode acontecer mais cedo ou mais tarde do que deveria, sempre no seu tempo natural. Segundo o conceito de Lause, abrace as mudanças. Abre aspas, novos começos estão muitas vezes disfarçados de finais dolorosos. Fecha aspas. Uma das grandes características do elemento água é que à medida que ela flui em direção ao seu destino, ela lida com todos os obstáculos, né, de uma forma que ela procura o caminho de menor resistência. A água, ela pode se adaptar a qualquer recipiente que ela é colocada e também não se limita à sua forma, porque ela pode ser, por exemplo, se tornar o vapor, né, aquecida, ou pode ser congelada, se transformar no gelo, oferecendo ainda mais versatilidade em suas aplicações. Então, assim como a água, também podemos estar em harmonia com o fluxo natural do Tao, o caminho do universo.
Para Laozi, um dos segredos de estar em harmonia com o tal é aceitar que viver significa estar em constante mudança. A vida é como um livro de histórias que consiste de vários capítulos e cada um acaba trazendo para a gente, né, diferentes lições e experiências. Infelizmente, a nossa vida também é regida pela inércia, o que acaba nos fazendo, sabe, querer fixar a nossa vida muito no capítulo anterior, e isso vai tornando difícil passar de um capítulo para o outro, né? Somos realmente criaturas de hábitos resistentes à mudança e à instabilidade. A gente tem a tendência, né, a encarar a mudança com muita resistência, ao invés de olharmos para ela como algo positivo. Mas, como disse Laozi, precisamos deixar de lado o que éramos a fim de nos transformarmos no que podemos nos tornar. Se você morou na mesma cidade, né, durante toda a sua vida, por exemplo, e de repente você recebe uma oferta de emprego em um outro país que pode alavancar a sua carreira, mas deixar você longe da sua família, dos seus amigos, isso realmente é uma grande mudança. É super natural que haja uma parte sua relutante a aproveitar essa oportunidade. Você talvez queira, né, permanecer no seu mundo conhecido, próximo dos seus amigos e próximo da sua família, ao invés de encarar uma grande mudança. Ou, por exemplo, no término de um relacionamento longo que você tenha vivido, isso geralmente pode fazer uma pessoa se sentir muito triste, um período de luto, né, no qual não é fácil se recuperar, principalmente se a pessoa não entende que a saída é para dentro. E às vezes isso deixa muito difícil para a pessoa procurar outro relacionamento ou até mesmo sair de casa e se encontrar com os amigos e tudo mais. Essa tendência comportamental tende a bloquear a visão dessa pessoa das coisas a curto e a longo prazo. É uma espécie de miopia emocional que impede a pessoa de ver como as coisas podem ser melhores, né, se apenas estivermos dispostos a virar a página, né, para o próximo capítulo. É somente rompendo as correntes de nossas circunstâncias atuais e abraçarmos a mudança que podemos liberar o nosso próximo potencial de crescimento. Então agora já falamos sobre 2 conceitos-chave. O de não ação, que significa agir sem esforço, né? Só lembrando vocês. E sobre a importância de abraçar as mudanças como parte inevitável da vida. Então agora vamos falar do terceiro conceito desse episódio, conhecido como Ziran, ou naturalidade. É a ideia de ser natural, de deixar que as coisas sejam como são, sem esforço ou interferência desnecessária. É viver de acordo com a natureza mais verdadeira da nossa essência, sem tentar se moldar às expectativas da sociedade ou forçar a vida a ser algo que ela não é. Então, assim como a árvore que cresce em direção ao sol, sem precisar pensar nisso, o Ziran, pessoal, nos convida a viver de forma autêntica, espontânea, deixando que a vida flua sem resistência. Esse conceito ele nos ensina a refletir. Quantas vezes nos afastamos de quem realmente somos
em busca de agradar ou atender às expectativas externas, né? O Ziran, ele nos ensina que nosso poder, na verdade, está em nossa naturalidade. Quando paramos de lutar contra o nosso próprio ser, nos libertamos da pressão de sermos algo e simplesmente somos. Isso claramente nos conecta com o estágio final do Saída para Dentro, que nesse estágio, né, o flow, o tapete mágico, o retorno para dentro de nós mesmos acontece quando deixamos de resistir ao fluxo da vida e também aceitamos quem nós somos. Paramos de buscar fora aquilo que já está dentro de nós. E o Ziran, ele é muito isso, né? Ele é esse estado de aceitação total onde não há luta, há apenas a presença. E é nessa presença que encontramos a verdadeira paz interior. Então, pessoal, para encerrar hoje, vamos recapitular o que o taoísmo nos ensinou e ofereceu 3 grandes ensinamentos para guiar a nossa vida rumo a uma existência mais leve, mais conectada. Foi o Wu Wei que nos ensina a agir sem esforço. Também o ensinamento de abraçar as mudanças, que nos ajuda a navegar as impermanências da vida. E, finalmente, o Ziran, que nos convida a viver em harmonia com a nossa essência, sem forçar ou resistir. Então, quando a gente compreende e integra esses princípios que são extraordinários, começamos a viver no fluxo natural da vida. E é aí que a verdadeira liberdade e paz começam a florescer em nossa vida. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nessa nossa jornada de autoconhecimento. Espero genuinamente que esses conceitos tenham ressoado com você e que você consiga aplicá-los à sua própria caminhada. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais maneiras de vivermos de forma mais plena, em harmonia com o nosso interior. Afinal, a saída sempre foi, é e será para dentro. Valeu, galera. Até o próximo episódio.